Em 24 de agosto de 1954, nosso presidente Getúlio Vargas se suicidou. E, infelizmente, eu não vejo mais nenhuma menção nas redes sociais ou mesmo desses políticos que aí estão sobre esses fatos. É necessário que a gente sempre venha relembrar, porque o Brasil, apesar dos mais de 50 anos desse fato, continua o mesmo. São os bancos rentistas, são os latifundiários, oligarquias rurais e uma classe média alta, rica, privilegiada, que continua tentando ter o poder e induzir sempre o Brasil de encontro a interesses que não são nossos, mas interesses internacionais. E sempre utilizando os mesmos discursos: pátria, amor, família e mais o que infelizmente nunca foi de encontro àquilo que nós almejamos. Vejam bem, essas mesmas forças que tiraram Getúlio do poder, que tentaram dar um golpe em Juscelino, que deram o golpe em Jânio Quadros e também em João Goulart, que implantaram a ditadura militar no Brasil de 1964 até 1985, são aquelas que voltaram no governo de Jair Messias Bolsonaro, perderam a eleição, tentam voltar agora e trazem para o nosso país uma divisão não ideológica, mas odiosamente com discursos que vão contra pautas e necessidades do povo. Eu não estou aqui para falar a favor de um candidato ou de outro candidato, eu estou para relembrar a memória desses fatos que levaram Getúlio a se suicidar. Um país que Getúlio tentou nacionalizar para proteger, implementar uma política nacionalista de proteção ao petróleo, ao aço, aos minérios e a um desenvolvimento industrial que ocorreu. Ocorreu no governo de Juscelino Kubitschek e ocorreu muito também no período militar em função de que nós éramos donos do petróleo, do aço, minérios e tudo mais que foi necessário para que nos anos 70 também empresas como a Odebrecht, por exemplo, fizessem grandes obras no Brasil desenvolvimentistas. Esse período de Getúlio foi muito importante, foi onde houve a criação da Petrobras, da Eletrobras, Companhia Siderúrgica Nacional, mas o PSD, que protegia as oligarquias rurais e os latifúndios, a UDN, que protegia os interesses estrangeiros, com o liberalismo, que atendia os interesses dos Estados Unidos e da Inglaterra e das indústrias multinacionais, aliados a uma classe média direitista, conservadora, mas também com um discurso muito odioso e que já naquela época dominava e que é responsável também por muitos dos problemas sociais que nós temos hoje. O Brasil vive uma desigualdade social, uma falta de equidade muito grande, a gente tenta reduzir isso e tivemos grandes homens que foram exilados, que foram opositores desse sistema que o Brasil sempre criou e que fazem falta hoje. Não só Getúlio Vargas, não só... Mesmo a direita, tinha pessoas como Carlos Lacerda, tinha pessoas como Álvaro Vale e muitos outros. Mas nós tivemos governos que foram maravilhosos, como por exemplo João Goulart, que não teve tempo de trabalhar no Brasil, mas que tinha um quadro político maravilhoso, professor Santiago Dantas, Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Brizola e tanta gente boa. E infelizmente, Celso Furtado fez parte do governo de João Goulart, mas infelizmente o Brasil está sempre retroagindo. E hoje eu vejo aí, pleiteando cargos públicos, pessoas sem partidos políticos, sem ideologia, sem moralidade, sem ética, sem projetos. E o mais importante, não ter o mínimo conteúdo para defender, seja qual tese for, sobre qualquer assunto. É muito triste e a gente tem que lutar contra isso. Eu peço que todos nós vamos refletir um pouco, gente, sobre a história do Brasil recente, para que a gente possa pensar e tentar projetar para o futuro uma coisa um pouco melhor. A gente vai voltar a conversar no Papo em Dia com vocês sobre tudo isso e vamos falar sobre outros assuntos. Vamos começar a falar agora sobre as eleições estaduais, federais, e a gente vai tentar juntos chegar a um denominador comum. Manter o nosso papo sempre equilibrado e de bom senso. Beijo no coração, paz e bem.